Bom dia, graça e paz, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje estaremos fazendo a leitura e a meditação do livro de Efésios, capítulos 4, 5 e finalizando no capítulo 6. No capítulo 4, amados irmãos, a partir do versículo 1, nós veremos aqui a segunda metade de Efésios, né? Como a de muitas epístolas de Paulo. Ele enfatiza a conduta cristã como evidência das doutrinas e crenças expressas na primeira metade da carta. Observe, irmãos, que a vida cristã não é comparada aqui ao ato de correr ou ficar parado, mas ao ato de andar. A expressão andeis, como é digno, significa que a vida do cristão deve condizer com a excelência do chamado que ele recebeu de Cristo. Versos 2, ele fala a respeito da humildade, da mansidão, da longanimidade. Essas são virtudes divinas que Jesus demonstrou. Elas não são virtudes inatas ao homem, mas devem ser cultivadas pelo Espírito de Deus em nós, ao cooperarmos com Ele sendo altruístas. Mas somente o Espírito pode nos fortalecer. Suportando-vos, aproxima-se de nossa expressão que nós usamos como tolerar. O uso que Paulo faz do verbo também tem conotações positivas. Versículo 3 a 4, veremos a respeito da unidade do Espírito. Todos os cristãos são um no Espírito. É nosso dever guardar e observar essa unidade, reconhecendo que ela existe e colocando-a em prática ao abandonar, de uma certa forma, o sectarismo em que vivemos hoje. Procurando, irmãos, implica aqui fazer todo o esforço, é nos empenhar para manter a unidade do Espírito. Versos 4, ele fala a respeito da expressão há um só corpo. E isso significa, amados irmãos, que a igreja é um organismo vivo composto por membros vivos, ou seja, os santos que foram comprados com o sangue de Cristo nasceram de novo e creem na Bíblia, na palavra de Deus. Esse corpo espiritual tem um cabeça, que é Cristo, e muitos membros, que são os cristãos. Quando Paulo afirma que há um só Espírito, refere-se ao Espírito Santo, que é a vida e o fôlego desse corpo, o agente da regeneração de cada cristão, e que agora mantém uma conexão vital entre cada um desses membros e os demais, e entre esses é Cristo. A expressão "a esperança da vossa vocação" revela que essa realidade suprema e gloriosa é para judeus e também gentios, é para todos. Um só batismo, versículo 5, pode referir-se ao batismo com o Espírito, que insere todos os cristãos no corpo de Cristo, a igreja. E aqui nós temos uma referência importante em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Também, irmãos, pode referir-se ao batismo nas águas, o sinal externo de que a pessoa deseja ingressar espiritualmente no corpo de Cristo. Naquela época, o batismo público claramente identificava o indivíduo como um cristão. Versículo 8. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui Paulo, amados irmãos, cita o Salmo 68, versículo 18, para descrever o Messias subindo ao alto, levando cativo o cativeiro, triunfante sobre Satanás e suas hostes,
e distribuindo dons espirituais ao seu povo. A administração fiel de nossos dons na terra determinará a posição que ocuparemos no reino messiânico, que é o reino de Cristo. Versículo 10: aquele que humilhou e que se humilhou como servo humilde e sofredor, é o mesmo que subiu acima de todos os céus em supremacia universal. E nós estamos falando de Cristo, o nosso Senhor. Versículo 11, vimos aqui a respeito dos apóstolos, com o sentido de emissários ou embaixadores. Em seu sentido mais estrito, refere-se àqueles que viram o Cristo ressurreto, realizaram milagres e foram especialmente escolhidos por ele para anunciar as boas novas a todos como testemunhas oculares de Jesus e também plantadores de igreja. Nesse sentido mais específico, não existem apóstolos hoje, existe apenas o ministério apostólico. Profetas são aqueles que entregaram revelações diretas de Deus, preanunciando as ações do Senhor e reforçando o que ele já havia dito nas Escrituras. Evangelistas são os pregadores do Evangelho, que evangelizaram e evangelizam pessoas, cooperando com o Senhor, para que elas creiam e tornem-se membros do corpo de Cristo. Os evangelistas também podem ensinar outros cristãos a compartilharem sua fé de forma eficaz. Pastores fazem pela igreja tudo que um pastor, no sentido da palavra, faz pelas ovelhas, ou seja, o pastor, ele alimentam, eles amparam, cuidam, protegem contra os inimigos, mas, sobretudo, cuida delas para que sejam fortalecidas, fiquem saudáveis e que seu rebanho cresça. Doutores são os ministros, ou seja, são os mestres que receberam dons especiais para ensinar aos membros do corpo de Cristo. A cada um desses dons ministeriais estão associados aos dons espirituais listados em 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 4, versículos 12 a 13. Aqui nós vimos 3 etapas de crescimento que são apresentadas aqui. Líderes instruídos são responsáveis pelo aperfeiçoamento dos santos. Estes, estando bem preparados, fazem a obra do ministério e, consequentemente, o corpo de Cristo é edificado. O objetivo final é a maturidade cristã, a verdade e o amor. Versos 14, eles vão falar sobre a respeito dos meninos que são ingênuos, vulneráveis e tornam-se vítimas fáceis. A igreja, amados irmãos, precisa trabalhar com diligência no sentido de conduzir à maturidade os que são crianças em Cristo. Paulo continua no versos 22 a 24. Comparou a vida cristã ao ato de despir-se das vestes sujas de um passado marcado pelo pecado e vestir-se com as vestes da justiça de Cristo, que são brancas como a neve. Versos 27, Paulo orienta a não dar lugar ao diabo, ou seja, Satanás, amados irmãos, espera a oportunidade para dar o primeiro passo em nossa direção. O verbo no imperativo presente, em grego, significa não tenha o hábito de dar lugar a Satanás. A ira descontrolada é uma brecha, irmãos, pela qual o inimigo de nossa alma entra em nosso coração com o intuito de destruir e corromper o corpo. Ele só pode atingir e ferir quando encontra um lugar na vida de alguém para fazer a sua obra maligna. Versículo 30. Nunca devemos repelir, ignorar ou rejeitar o Espírito Santo de Deus. Se nós
lembrarmos que aquele que vive em nós é o próprio Espírito de Deus, seremos muito mais seletivos quanto ao que pensamos, lemos, vemos, dizemos e fazemos também. Observe, irmãos, que Paulo reconhece que os maus pensamentos e as ações são tentações viáveis, até que para os que são selados pelo Espírito Santo é necessário manter a mente em Cristo. Amém? Finalizando o capítulo 4, versos 31 e 32, veremos que a antiga vida e fruto de um coração hostil que sente a amargura segue seu próprio caminho, profere blasfêmias e deseja o mal aos outros. Como podemos deixar de lado toda a amargura? Deixando, irmãos, que Deus encha o nosso coração com o seu amor perfeito. A nova vida nos leva a ser benignos, manifesta-se em atos de bondade e nos capacita a perdoar as ofensas cometidas pelos outros. Estaremos então, amados irmãos, agora iniciando o capítulo 5 e veremos que no versículo 1 e 2 já do capítulo temos um grande ensinamento onde os cristãos devem seguir o exemplo de Deus, que nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Como imitadores do Senhor, os cristãos devem demonstrar esse mesmo amor e negar a si mesmos. A cidade de Éfeso, com o seu templo pagão dedicado a Diana, e uma alegoria, da nossa sociedade, entregue à imoralidade sexual e à ganância desenfreada, Paulo advertiu os cristãos em Éfeso para que evitassem essas concupiscências. Versículo 4, ele vai dizer que a vida cristã não deve ser degenerada por torpezas, nem por parvoices, nem chocarrices, pois essas coisas não honram a Deus, e nenhum redundam em graças a Ele pela nossa redenção. Olha que coisa séria, na verdade. Versículo 5 ele vai dizer que em muitos círculos religiosos, a falta de princípios morais leva à contradição à palavra de Deus. O impuro e o ganancioso não terá herança no reino. Observe, amados irmãos, que versículo 6, o comentário sobre a expressão filhos da desobediência, em Efésios capítulo 2, versículo 2, a ira de Deus está sobre aqueles cujas práticas pecaminosas são mencionadas aqui em Efésios capítulo 5, entre os versículos 5 e 6. Dando continuidade, versículos 7 ao 10 do capítulo 5, o cristão passou das trevas, ou seja, o reino do pecado e do diabo, para o da luz, ou seja, o reino da justiça. Quando Paulo utiliza o verbo andar, ele está dizendo que os cristãos devem mudar seu modo de pensar, sentir, agir e comportar-se, para que sejam condizentes com a posição que agora ocupam em Cristo. Versos 12 e 13, vemos a expressão em oculto. O versículo 12 proíbe veementemente, amados irmãos, os cristãos de cederem à preocupação moderna de examinar os mistérios, sombrios de coisas malignas, como o ocultismo, o espiritismo, a astrologia e outras práticas satânicas. Nos versos 18, assim como uma pessoa embriagada com o vinho está sob o efeito do álcool, o cristão cheio do Espírito é controlado pelo Espírito Santo. Olha que bênção. Enchei-vos. Aqui, irmãos, enchei-vos ou encher-se indica uma ação que vai além de receber o selo do Espírito Santo. Selar é uma ação feita por Deus no momento do nosso novo nascimento, ou seja,
no momento que aceitamos a Cristo como o nosso Senhor e suficiente Salvador. Amém? Versículos 22 a 24 do capítulo 5. Assim como Cristo não é inferior ao Pai, mas se submete a ele, as mulheres, embora sejam iguais ao seu marido enquanto pessoas, têm papéis diferentes na relação conjugal. A expressão ao Senhor revela que a submissão voluntária da mulher provém de uma submissão primeiro a Cristo. E aí Paulo já emenda no versículo 25 dizendo que maridos, amai as suas mulheres, as vossas mulheres. Paulo, amados irmãos, não enfatiza a autoridade do marido. Pelo contrário, ele exorta os maridos a amar a esposa, sacrificando a si mesmos por ela. Eles devem imitar o amor de Cristo, o tipo de amor que está disposto a entregar a vida pela outra pessoa e servir-lhe, ainda que isso signifique sofrimento. Amém? Versos 26 e 27, veremos que nesses versículos Paulo sintetiza o que Jesus fez pela igreja. Em primeiro lugar, ele amou tanto que se dispôs a sofrer e a morrer por ela. Suas ações não somente a salvaram, mas também a santificaram. Em outras palavras, Jesus queria levar a igreja a ser o que ela deveria ser, ou seja, o templo santo de Deus. Amém? Versos 28, quando Paulo exorta os maridos a amar a esposa como a seu próprio corpo, está de fato dizendo que eles devem amá-la do mesmo modo que amam a si mesmo. Nunca se esperou, amados irmãos, que o homem tivesse esse amor profundo pela esposa no mundo pagão, tanto em Roma como também na Grécia. O marido, então, finalizando o capítulo 5, percebe que sua esposa é, na verdade, sua própria carne e irá tratá-la com amor e cuidado. Nós, cristãos, somos, somos membros do corpo de Cristo. Amém? Dando continuidade agora no capítulo 6, né, do livro de Efésios, o último capítulo do dia e também o último capítulo do livro, veremos que do versículo 1 a 4, esse trecho tem o belo equilíbrio que esperamos encontrar na palavra de Deus, ou seja, os filhos devem obedecer aos pais e os pais devem tratar os filhos de tal modo que esses se submetam àqueles. Os filhos devem obedecer aos pais por amor a Cristo, mesmo que os pais não sejam cristãos. Versos 10 a 20 do capítulo 6. Essa passagem é uma das mais conhecidas e mais gratificantes de todo o Novo Testamento. Paulo provavelmente teve muito tempo para observar as partes da armadura de um soldado romano. Afinal, por um longo período ele foi vigiado por um guarda durante sua prisão domiciliar em Roma. Versos 10 ele vai dizer: fortalecei-vos. Também poderia ser traduzido por sede feitos fortes. A voz passiva do verbo no original grego sugere que nós mesmos não podemos fazer isso. Só podemos ser fortalecidos pela graça do Senhor em nós. E isso é por meio de nossa fé, que coopera com Ele. Versos 11, ele vai falar a respeito da armadura de Deus, que é a proteção do cristão contra o mal e o maligno. Paulo usou a armadura usado pelo soldado romano em combate como uma alegoria da proteção espiritual que o cristão desfruta, tendo a salvação, a justiça, o evangelho e a palavra, a fé, a paz, como poderosas armas à sua disposição para combater o bom combate e vencer. Ciladas do diabo são truques sutis de Satanás
para enganar e enredar os cristãos nessa guerra que é espiritual. Versos 12, veremos que nossa verdadeira batalha é contra, não é contra os seres humanos, mas contra os seres espirituais, demoníacos, que estão esperando e operando no mundo espiritual e por intermédio de pessoas que não se submetem a Cristo, embora elas talvez nem tenham consciência disto. Para alguns, amados irmãos, versos 13, o dia mau é uma referência ao final dos tempos, quando o maligno iniciara uma campanha, violenta contra Cristo e seu exército. Uma visão mais comum que qualquer luta espiritual na vida de um cristão pode estar em questão aqui. Ou seja, vamos lá, versos 15 do capítulo 6. Ele vai falar a respeito que temos que estar calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Os pés de um soldado romano eram calçados com sandálias duras, de couro, que tinham taxas. Paulo usou essa imagem para representar a preparação do Evangelho da Paz. Isso pode significar que o Evangelho é o firme fundamento no qual o cristão deve apoiar-se, ou que o soldado cristão deve estar preparado para seguir o Evangelho e levar por onde andar, para propagá-lo. Amém? Versos 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Sobretudo, amados irmãos, pode significar que o escudo deve ser usado contra tudo, mas também que ele deve proteger toda a armadura. Normalmente, o escudo de um soldado romano media cerca de 80 centímetros por 120. O escudo do cristão oferece proteção contra todos os dardos inflamados do maligno. As flechas com fogo não podiam atravessar o escudo do soldado da Roma antiga, nem os ataques de Satanás podem penetrar o coração e a mente do cristão que deposita sua fé em Deus. Amém? Versos 17, veremos aqui a respeito do capacete da salvação, ou seja, o capacete romano de modelo complexo protegia a cabeça do soldado e também o fazia parecer mais alto e imponente. A espada do Espírito é a arma de defesa e de ataque para o cristão. É a palavra específica que precisamos desembainhar numa determinada situação para combater um golpe desferido contra nós e desarmar o nosso oponente, fazendo-a penetrar nele. Para ter a palavra precisa à mão. O cristão deve conhecer intimamente toda a Bíblia e saber manejá-la, usá-la bem. Versos 18 a 20 do capítulo 6. Paulo, um homem de oração, termina essa grande sessão de sua carta para os cristãos de Éfeso com uma exortação para que se dediquem à oração. Sem a oração, toda a armadura seria inútil para os filhos de Deus. As orações gerais é as petições específicas no Espírito, que devem ser feitas por todos os cristãos e em todas as ocasiões. O que significa, amados irmãos, que devem manter-se orando em todo o tempo. Eles devem lembrar-se ainda de que, além das orações, temos que ter perseverança e paciência. E isso, irmãos, são essenciais. Amém? Versos 19 do capítulo 6. Paulo, amados irmãos, não se envergonhou, Paulo não se envergonhou de pedir aos cristãos, a outros cristãos, que orassem para que ele tivesse a coragem e a oportunidade de anunciar o Evangelho, mesmo estando na prisão.
Ele queria continuar a ser uma testemunha fiel do Senhor. Versos 20, veremos que Paulo era um embaixador em cadeias do Evangelho de Cristo em Roma. Sua oração é para que ele pudesse falar livremente, como convém falar um embaixador do Rei dos Reis. E finalizando o capítulo 6, versos 21 a 24, veremos, amados irmãos, os últimos versículos de Efésios que revelam o apreço de Paulo pelo ministério de outros, especialmente o ministério de Tíquico. Aí nós temos aqui uma referência, Colossenses, capítulo 4 e capítulo 7. O fato de esta carta não terminar com saudações pessoais, como outras epístolas de Paulo, pode, irmãos, indicar que essa carta era circular, ou seja, era destinada a várias igrejas em torno de Éfeso. Sinceridade também poderia ser traduzida aqui por sem corrupção. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e a exposição do livro de Efésios, capítulos 4, 5 e 6. E também finalizando a leitura deste livro maravilhoso e de grandes ensinamentos para a nossa vida cristã. Que o Eterno abençoe a cada um dos irmãos. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras. Peço aos irmãos que continuem orando por nós, para que a cada livro nós possamos servir aos irmãos de uma melhor maneira. Amém? Agradeço a oportunidade e o privilégio de servir aos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa falar aos corações dos irmãos aquilo que de repente ficou faltando. Amém? Que Deus abençoe. Uma grande leitura, um grande dia, um forte abraço em Cristo Jesus e até o próximo livro. Fiquem todos com Deus. A paz, meus amados irmãos.